Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, neste momento, ó Pai, entramos na Tua santa presença, ó Deus, para entregar, Senhor, nosso dia em Tuas mãos, Senhor, entregar, meu Pai, essa reflexão, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós as Tuas bênçãos, ó Deus, que o Senhor nos renove, ó Pai, a cada dia, Senhor, pois necessitamos, ó Pai, de Ti, de Tua santa presença em nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós. Eu coloco, Senhor, em Tuas mãos essa reflexão, ó Pai, essas pessoas, ó Deus, que assistirem, ó Deus, essa reflexão, que o Senhor venha falar o coração deles, ó Pai. A cada dia, Senhor, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Pai amado e Deus querido, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha visitá-lo, Senhor. Que o Senhor venha renovar, Pai, aqueles que estão, Pai, entristecidos, aqueles que estão desanimados, ó Pai, que o Senhor venha reanimar, meu Pai, a cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Lucas. Hoje vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus aqui ele falava muitas vezes por parábolas para aquelas pessoas, né? E aqui Jesus nessa parábola ele fala desses dois homens, que os dois foram ao templo ao mesmo tempo para fazer a mesma coisa, orar. Só que um deles saiu dali justificado e o outro não. Então vamos conhecer um pouco dessa parábola de Jesus e o que ele tem para falar conosco nesse dia. Que nós possamos abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar entendimento de sua santa palavra. Que nós venhamos meditar mais nela. Que nós venhamos nos lançar mais aos pés do Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos lançar aos pés de Cristo. Nós precisamos tirar o nosso tempo para estar na presença de Deus. Porque Deus, Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que está cuidando de nós. Nós precisamos dele. Nós precisamos tirar o nosso tempo para estar aos pés de Jesus. Ter esse tempo com o Senhor faz bem para a gente, faz bem para a nossa alma. Então, muitas vezes, os nossos afazeres nos deixam, né, longe da presença de Deus, porque a gente fica com aquela preocupação do dia a dia. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós tenhamos um tempo para Ele, para meditar em Sua palavra, para buscar e também para servir. Vamos ler e depois eu dou uma breve explicação em cima dessa parábola, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesse dia. Amém? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos
para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus maravilhoso, Pai Santo, obrigada, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua mensagem, Pai. Deus maravilhoso, fala conosco, ó Pai, através da tua mensagem, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Oh Deus, nós te louvamos agradecidos, Senhor, pois tu és santo, santo, santo é o teu nome. Que o Senhor derrame, Pai, sobre nós a tua graça e as tuas misericórdias, Senhor, em nome de Jesus. Esses dois homens foram ao templo. Esses dois homens tinham um só propósito: oração. Eles foram ali para buscar a presença de Deus. Eles foram ali para lançar aos pés do Senhor. Mas nós vemos uma grande diferença entre esses dois homens, ao mesmo tempo, ali no templo. Quando o fariseu entra no templo, ele se aproxima do púlpito e começa a falar. A oração dele é voltada para si. A oração dele não é para exaltar o nome do Senhor. Isso já percebemos desde o início da mensagem. Ele está se exaltando, ele está se gabando, a palavra hoje, assim. Ele está se elogiando, porque ele faz isso, porque ele é dizimista, porque ele devolve o dízimo, porque ele não é como os pecadores, porque ele é justo. Ele começa aqui, olha no início. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. Esse início aqui, o versículo 9 aqui. Esse homem, ele desprezava as outras pessoas. Por isso Jesus está aqui contando essa parábola e não servia somente para aquelas pessoas daquele tempo, há mais de 1000 anos atrás. Não, ela serve para nós hoje. Ela fala conosco hoje o que Jesus quer que façamos, da forma que Jesus quer que oramos a Ele. Aqui ele está desprezando as outras pessoas, ele está exaltando a si mesmo. Ele dá esse exemplo no versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava a si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aqui ele cita o publicano. Senhor, eu não sou como esses homens. Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu sou um homem fiel, eu te obedeço. Eu te dou graças. Eu não sou como essas pessoas. Eu não sou como esse publicano, porque os publicanos, como vocês sabem, eles eram mal vistos, porque eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos. As taxas muitas vezes eram abusivas, eram altas, e muitos deles eram considerados como ladrão, roubadores. Assim como vocês conhecem a história de Zaqueu, que ele era um dos chefes, ele era o maioral. Ele estava acima dos outros, ele extorquia. E houve arrependimento na casa de Zaqueu.
Zaqueu reconheceu que era pecador e precisava de Jesus. Aqui esse fariseu, ele é totalmente ao contrário, ele está totalmente ao contrário. Ele está se exaltando. Ele está falando que ele não é como os outros. E isso que Jesus quer falar conosco. O que estamos fazendo? Nós estamos como fariseu ou nós estamos aqui como esse publicano, que nem menos teve coragem de chegar perto do púlpito. Ele não teve coragem de elevar os olhos ao céu para contemplar a grandeza de Deus, porque ele reconhecia o erro dele. Ele era pecador. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele não poderia estar ali na presença de Deus para se lançar aos pés do Senhor, para olhar para cima. Ele não se achava digno de olhar para o céu. Ele batia no peito, arrependido. Ó Deus, tenha pena de mim, porque sou pecador. Ele não tinha coragem de olhar para Jesus. Mas ele reconhecia que ele precisava de Jesus. Ele sabia que ele era pecador. E aqui, dando continuidade ao outro, o fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Então ele está se exaltando. Olha, eu faço isso, Senhor. Eu jejuo. Eu não sou como essas pessoas, né? E muitas vezes, tem muitas pessoas assim, arrogantes, egoístas, que pensam somente em si. E não é isso que Jesus quer. Nós precisamos pensar nos outros. Nós precisamos pensar nas pessoas que estão aí como este publicano, perdido. Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. É isso que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Fazer a sua vontade. Reconhecer os nossos erros, não nos exaltarmos. O único que é digno de toda honra, toda glória, esse é o Senhor. Ele que tem que ser exaltado, ele que tem que ser glorificado, e não o homem aqui na terra, mas o Espírito de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele sabe que ele precisa se arrepender e precisa de Deus. Aqui o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ele ali, ele se humilhou na presença de Deus. Ele não teve coragem de olhar para o céu. Ele não se achava digno. Mas Jesus veio buscar os que havia perdido. Jesus veio para esse publicano, assim como Jesus veio para Zaqueu, assim como Jesus veio para os seus discípulos, Jesus veio para nós. Jesus veio para nos dar essa oportunidade de aceitar Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos da graça de Deus. Aí Jesus aqui fala para eles ali: eu digo a vocês.
Este desceu justificado para a sua casa. Esse desceu justificado. Por que que esse desceu justificado? Porque ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele lançou ali aos pés de Cristo. Ele se humilhou ali. Senhor, tem pena de mim porque sou pecador. Enquanto o outro se exaltava. O fariseu se exaltava, enquanto o fariseu se exaltava e julgava aquele ali, o publicano. E nós? Será que muitas vezes julgamos as outras pessoas? O julgamento, meu Deus, meus irmãos, não é nós que devemos julgar. O julgamento, Jesus vai vir nos julgar. Vamos orar um pelos outros. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus. Nos entregar mais e mais a Ele. E Jesus ainda continua, porque todo o que exalta será humilhado. E o que humilha será exaltado. Quem se humilhou aqui na presença de Deus? O publicano, que era pecador. O fariseu não se achava pecador. Ele se achava justo. Ele falava tudo que ele estava fazendo, o que ele fazia, e ele estava julgando o outro ali, ele desprezava os outros ali. E aquele homem, reconhecendo o seu erro, aquele homem reconhecendo que ele era pecador. E nós reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus, que nós necessitamos da presença do Senhor em nossas vidas. Jesus, ele conta essa parábola. Por que que Jesus está contando essa parábola? Jesus está nos ensinando sobre a humildade. O fariseu, ele orava se exaltando. O outro, ele se humilhou, ele reconheceu o seu erro. O publicano orava humildemente. Ele sabia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem pena de mim. Essa história, ela nos ensina, meus irmãos, que devemos nos lançar mais aos pés do Senhor. E nós não somos melhores do que os outros. Nós precisamos reconhecer nossos erros e buscar as misericórdias de Deus. Nos lançar mais na presença de Deus, com sinceridade. Quando você ora a Deus, abre o seu coração. Chora na presença de Deus, lança aos pés. Se humilha na presença de Deus com arrependimento, com humildade, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que você precisa da graça de Deus, das misericórdias de Deus. Nós precisamos. Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Oh, meus irmãos, sem essa graça de Deus não estaríamos aqui. Deus, ele é misericordioso. E o que Deus tem feito em nossas vidas? Onde está a nossa gratidão a Deus? Por tudo que ele faz. A verdadeira justiça não vem do homem. Ela vem de Deus.
O orgulho não é de Deus. Nós precisamos ser justificados pela graça do Senhor. O orgulho, ele não nos dá humildade. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos reconhecer que necessitamos das misericórdias e da graça de Deus em nossas vidas. Sem a graça do Senhor, meus irmãos, não estamos. Sem a graça de Deus, não estamos agradando a Deus. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos reconhecer a graça. Nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que necessitamos da graça e das misericórdias de Deus. Aquele homem, o publicano, que era mal visto, que era cobrador de imposto, que as pessoas não davam nada porque eles extorquiam. Aquele homem se humilhou ali na presença de Deus. Aquele homem, ele foi justificado para sua casa, porque ele reconheceu que ele era pecador e que precisava da graça de Deus. Que nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor em nossas vidas. Amém? Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. Derrama sobre nós a tua presença, Senhor. Nos ensina, meu Deus, reconhecer que somos pecadores e que necessitamos, Senhor, da graça e das misericórdias do Senhor em nossas vidas. Derrama sobre nós a tua presença. Nos ensina, meu Deus, ter essa humildade como esse publicano, Senhor, que reconheceu ali. Que nem menos, Senhor, ele teve coragem de elevar os olhos ao céu. Porque ele sabia que ele era pecador. Ele sabia, Senhor. Ele reconheceu os erros dele. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Oh, Pai Santo, nos visita, Senhor, neste dia, Pai. Oh, Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa os nossos erros, Senhor. Pois necessitamos, Senhor, de Ti, necessitamos das Tuas misericórdias, Senhor, em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, nos entregar, nos lançar mais e mais aos Teus pés, Senhor. Oh, Pai, que nós nos humilhamos mais a Ti, Senhor. Que nós deixamos o nosso orgulho de lado, Senhor, e lançamos mais aos Teus pés. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossas falhas, de nossas fraquezas, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos cada pessoa, Pai, que assistir essa reflexão. Que o Senhor derrame a Tua graça e as Tuas misericórdias sobre essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.